Game Over Brasil, e hoje a gente vai fazer um tour por todos os políticos que de uma forma ou de outra passaram pelo esquema do INSS, da aposentadoria dos nossos idosos e dos trabalhadores. Esses políticos são culpados? São inocentes? Bom, isso quem vai dizer é a justiça, mas de um jeito ou de outro, tudo aconteceu debaixo das asas deles. Então a gente vai explicar tudo certinho, como os velhinhos foram roubados por políticos incompetentes, políticos que fazem parte do esquema. O que essas pessoas são, afinal? Roda a vinheta. Tive que fazer uma lista porque são muitas pessoas e a gente vai colocando as fotos delas aqui. Mas enquanto você ou outra pessoa da sua família aposentada conta as moedas no final do mês para conseguir viver, essa galera toda conseguiu achar um jeito de sacar dinheiro da aposentadoria dos idosos sem nenhum tipo de controle. Bom, vamos começar pelo começo. Isso começou no governo Dilma. Por que no governo Dilma? Bom, o governo Dilma aprovou leis, né? O Congresso, no governo Dilma, aprovou leis que poderiam ter descontos na folha da aposentadoria. O que é isso? É tipo assim, o aposentado ganha R$ 1.000 por mês, só que ele faz um convênio médico, que vai, de vez ele pegar o boleto, pagar o convênio médico, ele vai debitar direto do salário. Bom, é isso. Basicamente é isso. Porém, não é esse tipo de convênio que foi aprovado. Na verdade, foi aprovado convênios do tipo benefícios, como assim? Ah, então tem uma colônia de férias do funcionário elétrico. Então você vai lá no sindicato, se cadastra e fala assim: olha, eu quero contribuir todo mês para a colônia de férias e com isso eu vou ter direito, sei lá, a uma visita por ano, duas. Enfim, esses são os tipos de desconto que os idosos foram tendo. Mas o que acontece? Foi aprovado no governo Dilma, mas era muito truncado, era difícil fazer, tinha muita burocracia. Bom, no governo Dilma tivemos 3 ministros do Trabalho, da Previdência Social: Carlos Eduardo Gabas, Michel Rossetti e Manuel Dias. Esses são os ministros do Trabalho do governo Dilma. Ainda era muito baixo, tanto que a Polícia Federal ela nem pegou essa época para investigar. Quem pegou foi a CPI, que também não chegou ainda nesse tempo do governo Dilma. Eles ainda estão só no governo Lula, mas você vai entender. Então, do governo Dilma, a gente tem esse início. Bom, no governo Dilma 2, tá? Isso começou no governo Dilma 2. Quem não se lembra, no governo Dilma 2 teve o impeachment. E aí entrou o Michel Temer. No governo Michel Temer continuou o mesmo esquema de desconto, mas muito pequeno ainda. Por que pequeno? Por causa que é o mesmo motivo do governo Dilma. O governo Michel Temer deixou esses descontos para sindicatos muito travado burocraticamente. Era difícil. Se o aposentado queria fazer um desconto em folha para algum benefício do sindicato, ele tinha que ir no sindicato, depois ele tinha que ir na caixa, ele tinha que fazer uma série de passos burocráticos que os idosos falavam: deixa isso pra lá, não tinha como dar um cambalacho. Bom, é o que se sabe até hoje. As investigações da CPI devem chegar até lá. Mas no governo Michel Temer, tivemos o Henrique Meirelles e o Eduardo Guardia como da pasta da Segurança da Previdência. Porque, diferente de algumas secretarias ou alguns ministérios, a Previdência Social às vezes é ministério, às vezes é pasta, às vezes junta com outro ministério. Então, no governo Michel Temer tem essa distinção, né? O Henrique Meirelles ficou como ministro, porém dentro do ministério do Henrique Meirelles tinha a secretaria que o Eduardo Guardia controlava, que era da Secretaria de Previdência Social. Pois bem, nesse ponto do governo Temer, foram 2 anos mais ou menos de governo Temer e teve praticamente 4 presidentes
do INSS. Isso não é muito complexo de entender, mais ou menos um presidente a cada 6 meses, para ver como é concorrido pelos partidos políticos indicar o presidente do INSS. Pois bem, o que aconteceu? Depois do Temer como presidente, veio o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, ele já começou diferente, diminuindo os ministérios e criando super grandes ministérios. Um desses super grandes ministérios foi o ministério do Paulo Guedes, que envolvia quase tudo que falava de dinheiro nesse país, era o ministério do Paulo Guedes. E um dos problemas do país sempre foi a aposentadoria. Por quê? Menos pessoas contribuem, a população está ficando velha e o dinheiro do dinheiro dos contribuintes que trabalham não paga quem está aposentado. Então Paulo Guedes ficou como ministro da Seguridade Social do INSS também. E aí foi se passando um pouco do tempo, veio o Onyx Lorenzoni como ministro, e isso já foi separado. Falaram, Paulo Guedes, você não está dando conta de tudo. Coloca aí um ministro para a Seguridade Social, pelo INSS. E veio o Onyx Lorenzoni e o José Carlos Oliveira. Nesse período do governo Bolsonaro, com a ideia do Paulo Guedes de desburocratizar, sim, que é uma ideia que realmente funciona, mas a desburocratização tem que vir com inteligência. E uma das coisas que foi desburocratizado foi justamente o desconto na folha de pagamento do INSS. Por que isso? Por que essa magia? Porque era para facilitar. Menos burocratização, as empresas públicas teriam que ficar menos focadas em certas burocratizações e liberava mais recursos e pessoas para trabalhar no que interessa. Com essa desburocratização, entra-se aí o esquema. Porque antes, lembra que eu falei, para você, idoso, querer se associar a um sindicato, para ter desconto na folha, você tinha que ir no sindicato, pegar os papéis, assinar, depois você tinha que sair dali, ir na caixa, pedir para a caixa, autorizar, aquele sindicato, tinha que ter convênio com a caixa, era muito burocrático, certo? Aqui não precisa mais disso, aqui tudo pode ser feito online, tudo pode ser feito gravado, tanto que temos uma explosão de beneficiários do INSS que têm vínculos com o sindicato e têm descontos na folha. Mas esses descontos não levavam a nada. Não era um desconto que te dava um benefício. Então, tipo, eu desconto R$30 todo mês da minha aposentadoria, mas eu posso ir num clube de férias, ou eu tenho assistência odontológica, ou eu tenho assistência médica, ou eu tenho alguma vantagem, uma passagem. Não tinha nada. Era o desconto pelo desconto. E o que acontece? Esse idoso ia na caixa, falou, tá descontando isso aqui. O cara da caixa falava, você tem que ir no seu sindicato. E aí você não sabia qual era o sindicato, porque era uma fraude. Então você ia num sindicato, o cara falava, a gente não tem nada a ver com isso. Ia no outro sindicato, a gente não tem nada a ver com isso. Porque foi fraudado tudo, fraudado desde a assinatura até a voz do idoso, porque não tem um banco nacional de voz. Não se sabe se aquela voz era daquele idoso ou não. Simplesmente foi passando a boiada. Só para você ter uma ideia, aqui, só no governo Bolsonaro, temos 3 ministros, teoricamente, do INSS, da Seguridade Social. Mas não é só isso. No governo Bolsonaro, existiram presidentes do INSS. Teve o Renato Rodrigues, o Leonardo Rolim, o José Carlos Oliveira e o Guilherme Serrano. Aqui o jogo do INSS entra em outro patamar. Não é mais só aquele dinheiro pouquinho que ia para os sindicatos. Aqui o dinheiro retirado dos idosos foi industrial. Aqui começa-se um roubo aos idosos e a retirada da economia de 6 bilhões de reais. Milhões, bilhões de pequenos roubos todos os meses. E aqui o negócio escala. Pois bem, o Guilherme Serrano foi o último presidente do INSS do governo Bolsonaro. Bolsonaro perde a eleição para o Lula e tem a transição.
E aí vem o Lula 3, o PT de volta ao governo do país. E aí o presidente Lula, ele indica o Carlos Lupping, do PDT, para ser ministro da Previdência Social. Lembrando, de novo, se tem um ministério agora formado, porque quando o Lula assume, ele divide vários ministérios, porque é o jeito do PT governar, o jeito que ele acha numa democracia de coalizão. E aí que se começa a cair o castelo de cartas, porque a Polícia Federal começa a investigar, o próprio ministro começa a ter pressões e ele aprova, e ele fala, eu sabia, mandei investigar. E aí começa a cair tudo, porque é muito dinheiro, é muita gente que tá sabendo, afinal de contas, já é o 4º presidente que o esquema tá rolando. Ah, mas no governo Dilma e o governo Temer foi pequeno, a investigação não chegou a conclusão nenhuma ainda, a CPI também não. Eu entendo, mas começou ali. Então teve Dilma, Temer, Bolsonaro e o esquema estoura no governo Lula. Mas não é que o governo Lula criou. Não. Não é que o governo Dilma criou, o governo Temer criou, o governo Bolsonaro criou. É um conjunto de criação que vai se estendendo e vai aumentando. E de uma forma que aumenta o dinheiro saindo, aumenta o beneficiário. Quem é o beneficiário? O corrupto, o ladrão. E aí no governo Lula 3, o Carlos Lupping, ele é o ministro da Previdência e depois ele cai assim que isso vira um escândalo. Mas não só isso, no governo Lula existiram 3 presidentes do INSS. O Guilherme Serrano, que foi o da transição do Bolsonaro pro Lula, o Glauber e o Alessandro Stefanuto, que é o cara que foi preso hoje. E eu te pergunto, o Stefanuto é quase um símbolo dessa fase, porque, entenda, ele foi o presidente que caiu quando foi descoberto num governo que prometia humanizar a Previdência. Sempre foi o discurso do PT e da esquerda entenderem humanizar o trabalhador. E sair algemado desse escândalo meio que dá um tipo de desfecho ou até mesmo um bode expiatório para tudo isso. A máquina continuou rodando, independente do processo que aconteceu. A verdade é o seguinte, e isso que a gente tem que se perguntar. Quando você olha para tudo isso junto, Dilma a Temer, Bolsonaro a Lula, e pergunta, é mais do que? É de quem essa culpa? A pergunta não é essa, a pergunta é como é que 4 governos federais com discursos opostos conseguiram produzir o mesmo resultado de corrupção. Porque entenda, começou na Dilma e depois veio o Temer, que era oposição, teoricamente, depois da carta, mas tudo bem, tava o Temer lá, e depois veio o Bolsonaro, que é a oposição do Temer, depois veio o Lula, que é a oposição do Bolsonaro. E mesmo assim, nessa troca, nessa alternância de poder, o esquema continuou igual. O esquema, os aposentados, a aposentadoria sagrada dos nossos velhinhos, continuou. O abismo entre o discurso ideológico e a corrupção efetiva está demonstrada. Não precisa ser de direita, não precisa ser de esquerda para cometer corrupção. O que precisa é que as pessoas de direita e as pessoas de esquerda fiscalizem os seus políticos, independente de que lado eles estejam. De um lado, você tem a omissão técnica de tudo isso, porque foram vários presidentes que foram passados, vários presidentes que entraram e saíram, e nenhum denunciou, ou todos eles eram incapazes tecnicamente.
Ou todos eles faziam parte do esquema, ou todos eles eram burros o suficiente para ser presidente e não entender nada do sistema. E do outro lado, a cumplicidade do político, que aprova leis que facilitam a corrupção, que facilitam o roubo. E é exatamente isso a ideia. O político quer ganhar o discurso, mas o político não quer trabalhar e entender a vida pública. Porque agora, quando a água bate na bunda, se cancela todos os descontos na folha de pagamento dos aposentados de novo. Então calma aí, era proibido até o segundo governo da presidente Dilma. É aprovado a liberação de desconto na folha de pagamento, 2019. Em 2025, descobre-se um esquema do dia que abriu até 2025. E em 2025 fecha. Então quer dizer que a lei só serviu para roubar os aposentados. Quem é que fez essa lei? O Congresso Nacional. Quem é que indicou os presidentes do INSS esse tempo todo? O Centrão. Poxa, calma aí. E passou o governo Temer, governo Dilma, governo Bolsonaro e chegou no governo Lula. Governos opostos, alternância de poder e a mesma corrupção sistêmica, com lei que desburocratiza, na teoria, e que gera corrupção. Uma desburocratização burra, só para falar, discurso, que no final se volta a fechar todos os tipos de desconto novamente. Todos estavam sentados na cadeira quando o INSS virou buffet de pilantra. Uma articulação porca. Outros deixaram escandalosamente as portas caírem e abrirem os cofres. E os aposentados, esses coitados, na fila, pedindo, às vezes, só que a lei seja cumprida. Se você acha que isso é um escândalo, pense assim: cada R$20 desviados do aposentado, era R$20 de alguém, era um remédio, um almoço, uma conta. É pouco por mês, mas ao longo desses anos se tornou muito dinheiro. Independente se era R$1 ou 6 bilhões, aquele dinheiro não era das pessoas que o roubou. E até hoje a gente vai ter que ficar defendendo político que dá discurso de TikTok, vendo isso que está acontecendo no INSS. Independe da sua ideologia, no seu espectro político, tem políticos corruptos. E você tem que combatê-los no seu espectro também. Não só ficar acusando o do outro lado. Acusar é fácil. Fiscalizar que é o difícil. Muito obrigado e até a próxima.